80% das pessoas do mundo têm o fígado em desequilíbrio e não sabe. Daqui a pouco você vai descobrir se você se encaixa nesta estatística, porque vamos fazer um teste bem simples para descobrir como está a saúde do seu fígado. Você sabia que o fígado tem controle direto sobre o crescimento e funcionamento de cada célula do seu corpo? Que qualquer tipo de problema com as células se deve a uma insuficiência no funcionamento do fígado? Portanto, ele está direta ou indiretamente ligado a qualquer desequilíbrio que possa surgir no seu organismo. Com o que eu vou te explicar neste vídeo, você vai entender por que 80% da sua saúde depende do seu fígado. Entenda que uma coisa é você não ter sintomas, outra coisa é você estar radiante, estar bem, ter todo o seu organismo funcionando de forma eficiente e ter uma imunidade inabalável em qualquer circunstância. Quando o fígado está intoxicado e em desequilíbrio, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente a ele. Para sobreviver, você precisa de oxigênio, água, nutrientes, pois as células do seu corpo também. E quando o fígado desempenha bem a sua função, consegue ministrar água, oxigênio e nutrientes para cada célula. E dessa forma, elas conseguem eliminar as substâncias do resíduo metabólico eficientemente e manter uma comunicação perfeita com o sistema nervoso, com o sistema endócrino e com todas as partes do corpo. Perceba como ele participa em quase todos os processos metabólicos do seu organismo. Livros de medicina o listam como um mestre de mais de 500 funções. O fígado é tão importante que qualquer tipo de desequilíbrio, deficiência ou possível crescimento anormal das células se deve principalmente a uma insuficiência na função hepática. Portanto, se cuidarmos de forma eficiente do nosso fígado, podemos evitar sofrer com desequilíbrios mais crônicos, como câncer, qualquer desequilíbrio metabólico, como distúrbios na glândula tireoide, diabetes, sobrepeso, colesterol alto, hipertensão, e inclusive com desequilíbrios emocionais. Um grupo de cientistas da King's College, em Londres, constatou que problemas no fígado aumentam a propensão à depressão e à ansiedade. Qualquer obstrução no organismo resulta em uma doença que está ligada direta ou indiretamente com o nosso fígado. Muitos especialistas também acreditam nessa verdade. Você sabia que quando o fígado está congestionado, pode obstruir o fluxo de sangue venoso para o coração, provocando ataques cardíacos ou arritmias, porque as toxinas não neutralizadas pelo fígado acabam danificando o coração. Quando o fígado não consegue cumprir bem a sua função de desintoxicação, ou seja, a eliminação de toxinas e agentes patogênicos, se ele não consegue fazer isso com eficiência, os resíduos metabólicos podem atingir níveis mais elevados no sangue e assim causar sintomas e transtornos como cansaço, irritabilidade, dores de cabeça, má digestão, dores musculares, dores nas articulações. E esses são apenas alguns dos sintomas que indicam que o fígado não está conseguindo neutralizar ou eliminar as toxinas do nosso organismo. Logo nós vamos ver outros. Depois do cérebro, nosso fígado é o órgão mais complexo e importante do nosso organismo, porque o fígado controla os mais complicados processos digestivos e metabólicos, afetando dessa forma a vida e a saúde de todas as células do nosso corpo. Você compreende como este órgão é vital para manter o nosso bem-estar e a saúde do nosso corpo físico, mental e emocional? Talvez você esteja se perguntando, como posso saber se meu fígado está doente? Daqui a pouco nós vamos fazer um teste bem simples para saber como está a saúde do seu fígado. Há mais de 20 anos atrás, quando eu morava na Espanha, nas Ilhas Canárias precisamente, iniciei meus estudos com acupuntura coreana e eu lembro que sempre me perguntava a mesma coisa. Por que a grande maioria das pessoas não consegue tratar eficientemente as causas de uma doença? Porque eu percebi que quando eles tratavam algum sintoma ou uma doença, essa doença ela voltava a se manifestar, na maioria dos casos. E você sabe por que isso acontece? A resposta é, na verdade, bem simples. Muitas vezes não conseguimos cortar o mal pela raiz, porque não sabemos onde está o mal. Não temos o conhecimento suficiente ou a experiência para chegar na raiz do problema. E por isso não conseguimos nos curar. Deixa eu te explicar melhor.
Certamente já aconteceu isso com você. Seu computador começa a apresentar um erro e você não consegue abrir nenhum programa, a tela fica preta e começa a aparecer um monte de uma mensagem, uma linguagem que você não domina. Depois de inúmeras tentativas de apertar um monte de teclas, você reinicia o computador e não consegue resolver. Você leva o seu computador para um especialista. Ele liga seu computador, lê a mensagem e simplesmente clica Ctrl Shift F12, F15 e pronto, resolveu o problema. E você sabe por que ele conseguiu resolver tão rapidamente e eficientemente? Porque ele sabia exatamente qual era a causa do problema, qual era o erro do sistema. E é por isso que muitas vezes nós mesmos não conseguimos tratar as causas dos nossos desequilíbrios, porque não conseguimos identificar a raiz daquilo que está nos fazendo mal. Você pode ter um sintoma que não se relaciona diretamente com aquilo que está te causando mal, e você simplesmente trata o sintoma, mas essa dor ou esse mal-estar volta, e na maioria dos casos ele piora com o tempo, porque quanto mais tempo você demora em cortar o mal pela raiz, esse mal vai crescer e te causar dores insuportáveis e uma série de malestares que parecem não ter fim. Tudo isso simplesmente por não tratar a raiz do problema. O fantástico de desintoxicar e equilibrar o nosso fígado é que muitos sintomas simplesmente desaparecem. Doenças crônicas amenizam com a repetição desse tratamento e muitas vezes se curam completamente, mas isso não acontece com todo mundo. Mas você precisa saber que sim, é muito possível. Certamente, a pergunta que deve estar passando agora na sua mente é: como posso desintoxicar e equilibrar o meu fígado? Pela minha própria experiência, durante todos esses anos que tenho me dedicado com a minha mãe, a Caioa, a testar as melhores ferramentas para equilibrar a nossa saúde e porque já testei e ajudei a muita gente a fazer esse tratamento. Não posso te dizer o número exato, mas certamente é mais de 2.000, 3.000 pessoas, certamente. Posso te afirmar que é um tratamento que promove excelentes resultados em 99% dos casos. É uma estatística alta, não é mesmo? Este tratamento é capaz de eliminar os cálculos existentes no fígado em apenas 7 dias e de uma forma natural e não invasiva. Bom, a minha mãe sofreu com malária e depois de pouco tempo ela sofreu com hepatites. Essas doenças são capazes de destruir completamente o fígado. Ela ficou hospitalizada durante uma semana. Os médicos achavam que ela não ia sobreviver. Lembro que naquela época meu pai tinha feito uma viagem para a Argentina e pediram para ele vir com urgência, porque os médicos acharam que ela não ia se salvar. Felizmente ela se recuperou, mas disseram que futuramente ela ia sofrer com inúmeros sintomas devido ao estado que o fígado dela se encontrava. Não sei se você conhece a minha mãe, mas ela exala saúde. Ela tem 70 anos e parece uma mulher muito mais jovem do que ela é. E não é somente pela aparência física, e sim pela sua disposição e energia. Ela fez esse tratamento 3 vezes. E segundo os médicos, hoje ela deveria estar sofrendo com uma série de transtornos ocasionados por 2 doenças terríveis que acabam com a saúde do nosso fígado. Bom, vamos fazer o teste e ver como está o seu fígado. Vamos ver como está o estado de saúde do seu fígado. Um dos métodos de diagnóstico que utilizamos na medicina oriental é fazer uma leve pressão em determinadas regiões do nosso corpo para saber qual o estado de saúde de um determinado órgão ou um canal energético, de um meridiano. Nesse caso, para saber como está a saúde do nosso fígado, vamos pressionar nesta região daqui, no hipocôndrio. Você vai nessa região daqui, onde se juntam as costelas, vai descer pelas costelas, aproximadamente uns 4 dedos, e vai pressionar nesta região daqui. Na imagem aparece exatamente o lugar onde você precisa pressionar. Pressione levemente. Como está? Está dolorido? O meu está um pouco dolorido. Se puder, você pode pedir para outra pessoa fazer a pressão, fique numa postura reta e peça para outra pessoa pressionar, ou você pode deitar e pedir para alguém pressionar, ou você mesmo fazer a pressão. O ideal é realizar assim para fazer bem o teste, mas o meu aqui eu já pressiono, já está um pouco dolorido. Agora eu vou te fazer umas perguntinhas para continuar com o teste. Você fica constantemente irritado?
Você tem prisão de ventre? Costuma ter coceira nos olhos? Você tem ansiedade por comer? Seus olhos ficam avermelhados com frequência? As suas dores de cabeça são geralmente nas têmporas ou nos olhos? Você costuma ver uns pontinhos brilhantes assim no seu campo de visão? Veja como está a sua língua. Ela tem as laterais avermelhadas? Você tem as mãos um pouco trêmulas às vezes? Você não dorme muito bem às noites ou sofre com insônia? Você tem com frequência infecções? E as suas TPM são constantes? Ou você tem transtornos menstruais ou na menopausa? Esses são apenas alguns sintomas. Logo nós veremos outros. Se você sentiu dor neste ponto e respondeu que sim a pelo menos uma das questões anteriores, certamente seu fígado está precisando de melhores cuidados. E se você sofre com depressão ou com alguma doença crônica, não precisa nem responder as anteriores, porque certamente seu fígado está desequilibrado. Como falamos anteriormente, é o fígado que controla o fluxo de energia de todo o nosso corpo. Qualquer desequilíbrio em suas funções geralmente afeta outros órgãos. Você sabia que um fígado e um sistema imunológico saudável podem destruir completamente qualquer vírus? Além de tudo isso, o fígado é chamado de o nivelador das emoções, pois quando em equilíbrio, durante as 24 horas do dia, ele age modulando as nossas emoções, para que não soframos com grandes oscilações emocionais. E é por isso que você fica muito irritado quando seu fígado está doente. Ou seja, o fígado é importante também para o nosso equilíbrio emocional e ele nos proporciona tranquilidade para lidar com as questões do dia a dia e para nos relacionarmos de forma saudável. Antes de fazer esse tratamento, irritação era uma constante na minha vida. Parecia que estava numa constante TPM. Agora estou rindo, mas eu me sentia muito mal com isso. Qualquer coisinha eu ficava profundamente irritada. E pobre do meu namorado que me aguentava. Bom, vamos continuar. Para restabelecer a saúde do seu fígado, não é suficiente apenas começar a se alimentar de forma saudável. Em primeiro lugar, precisamos equilibrar o órgão energético e depois desintoxicar e eliminar os resíduos que você vem acumulando ao longo da sua vida. E esses resíduos acabam normalmente se transformando em cálculos. Você sabia que os cálculos se formam muito mais no fígado do que na vesícula? Cálculos biliares são depósitos duros como pedras que se formam dentro do fígado e da vesícula. Os cálculos biliares variam de tamanho, eles podem ser do tamanho de um grão de aveia, como também podem ser do tamanho de uma bola de golfe. Quando eu fiz, eu me surpreendi, porque eu não achei que ia expelir tantos cálculos, mas eliminei um mais ou menos, o maior eu acho que foi deste tamanho. Eu fiquei em estado de choque realmente quando vi. Vou te revelar algo surpreendente agora. Os cálculos biliares no fígado causam mais doenças do que os localizados na vesícula. A maioria das pessoas não sabe disso e ficam surpresos como depois de realizar a limpeza do fígado conseguem eliminar esses cálculos de uma forma tão simples e sobretudo natural. É o seu próprio corpo que vai eliminar as pedras sem a necessidade de cirurgia. Daqui a pouco vou te dar mais detalhes disso. Talvez você esteja pensando, eu não tenho pedras no fígado. Eu também pensava isso, porque eu não tenho problemas de saúde, me considero uma pessoa saudável. Mas isso até fazer o tratamento. Vamos ver quais são os hábitos que podem levar à formação de cálculos. Vamos lá. A superalimentação, ingerir alimentos em demasia, beliscar entre as refeições, fazer lanches no meio da noite, comer alimentos sem substância, comer antes de deitar, consumo excessivo de proteínas, estresse, cigarro, bebidas alcoólicas, comidas e bebidas processadas e conservadas, o açúcar, o sal refinado, falta de consumo de água, consumo regular de café, refrigerante, adoçantes artificiais. Os medicamentos são também grandes causadores da formação de cálculos no fígado. Tudo isso leva à formação de cálculos no fígado e na vesícula. Mas a boa notícia é que você não vai ter que mudar drasticamente os seus hábitos para ter um fígado saudável e para evitar que se formem cálculos.
Você pode desintoxicar e equilibrar o seu fígado em apenas 7 dias, seguindo os mesmos passos que as pessoas que obtiveram excelentes resultados seguiram. Você pode recuperar a sua saúde indiferente de qual seja o seu problema de saúde, seja ele físico ou emocional. Se você sofre com alguma doença crônica, vai precisar repetir esse tratamento várias vezes. Bom, antes de te dar mais detalhes, eu quero esclarecer algo. Este tratamento está constituído por uma limpeza e pelos protocolos do método e algumas orientações nutricionais, que você vai precisar seguir cada passo criteriosamente durante 7 dias, para que ele promova resultados. A limpeza foi o naturópata alemão que desenvolveu, e nós complementamos e aprimoramos a sua eficiência, unindo esta limpeza com os protocolos deste método, que, como todos sabem, promove o equilíbrio mediante os estímulos que realizamos nas nossas mãos, ou seja, nos canais energéticos. Como tudo está intimamente ligado, por isso precisamos de algo mais completo para poder tratar este órgão e todo o nosso corpo nos diferentes aspectos. O tratamento, como falei antes, dura apenas uma semana, 7 dias. Como vai funcionar? Assim que fizer a sua inscrição, você será adicionado a um canal privado no Telegram. Somente os participantes podem ter acesso a este conteúdo. Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, que você pode baixar, é bem simples de usar. Se você não tiver alguma dúvida, eu tenho uma equipe preparada para te ajudar, mas o Telegram é um aplicativo muito simples. E você vai contar com o meu total suporte em todo momento. Cada dia do tratamento tem uma orientação específica. O tratamento completo dura 7 dias, como falei antes. As orientações precisam ser seguidas à risca para que promova os resultados que falei anteriormente e para que você consiga eliminar todos os cálculos de uma forma não invasiva e volte a restabelecer o equilíbrio natural de todo o seu organismo. Os primeiros dias iniciais consistem em uma espécie de preparação. Nós vamos preparar o seu organismo e, ao mesmo tempo, iremos equilibrando energeticamente o seu corpo e preparando ele para este processo de limpeza. Nos 2 dias que dura a limpeza, precisaremos ser muito criteriosos com os horários e com cada orientação. Por isso é indispensável que você fique em casa para poder realizar todo o processo corretamente. Mas você precisa ficar em casa somente esses 2 dias. Com os outros dias de preparação, você não vai ter nenhum inconveniente de trabalhar e fazer a sua vida normal. Somente esses 2 dias que são um pouco mais minuciosos. Durante essa semana, existem algumas poucas restrições alimentares, porque somente dessa maneira conseguiremos limpar e desintoxicar corretamente o seu fígado. Mas não se preocupe, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. São apenas 7 dias e, acredite, passa muito rápido. E os benefícios deste tratamento duram meses. O mais incrível é o bem-estar físico e emocional que você sente logo nos primeiros dias. Eu tive uma sensação boa logo no 8º dia. Acordei me sentindo tão bem. Inclusive, no 8º dia foi o dia que eu expeli a pedra maior. Eu fiquei surpresa, realmente, fiquei muito surpresa com o tamanho. Já faz mais ou menos 1 ano que eu fiz este tratamento. E agora, estes últimos tempos, tenho percebido alguns sinais de que meu fígado está em desequilíbrio. Por isso, decidi fazer novamente. E é por isso que quero convidar um pequeno grupo de pessoas para fazer junto comigo. Eu acredito que tudo que a gente faz com outras pessoas tem mais força, e principalmente quando você pode contar com a orientação de quem já passou por isso e acompanhou de perto há muitos casos. Eu vou enviar áudios, vídeos e material adicional no grupo, mas para evitar a poluição, somente eu vou publicar no canal. Aí, quando você tiver alguma dúvida, pode conversar diretamente comigo pelo WhatsApp ou por e-mail. A data de começo já está definida. É o 1º dia da lua nova, dia 20 de julho. E o tratamento finaliza domingo, dia 26 de julho. E sabe a melhor parte disso? Quando você coloca uma data para realizar qualquer coisa, você se compromete. É bem diferente quando você decide fazer sozinho e vai adiando o processo inúmeras vezes por um motivo, por outro, se dando milhões de desculpas. Estou falando isso pela minha própria experiência. Eu levei meses até começar. E depois que fiz, a primeira coisa que veio na minha mente foi:
Por que eu não fiz antes? Normalmente, quem faz pela primeira vez costuma ter muitas dúvidas e é normal, mas fique tranquilo que a qualquer momento do dia você pode entrar em contato comigo e esse é um dos principais motivos pelo qual vou atender a um pequeno número de participantes. Para participar da semana Desintoxique a Sua Vida, você precisa clicar no botão aqui embaixo e fazer a sua inscrição. O valor da semana de tratamento é de apenas R$ 97. Mesmo que você não possa fazer na data agendada, todos os áudios e material que acompanham a limpeza ficam no grupo e você pode acessar sempre que quiser posteriormente. Inclusive, quando você quiser repetir também, você pode acessar porque tudo fica gravado no canal no Telegram. Eu não sei com que você sofre, mas te garanto, e estou sendo 100% sincera quando digo isso, este tratamento vai promover uma grande mudança positiva na sua vida, tanto nos aspectos físicos como nos aspectos emocionais. Depois de fazer este tratamento, eu percebi o quão ilimitados somos. Eu compreendi que ter uma boa saúde depende única e exclusivamente da gente. E o mais incrível é que pode utilizar recursos naturais para fazer isso. Bom, então, vamos lá? Vamos fazer junto a semana Desintoxique a Sua Vida? Você vem?